Olá e bem-vindos a mais um vídeo da Clareira da Magia. Hoje cá estamos para mais uma leitura e previsão com o tarô, o baralho cigano e um oráculo. Espero que a vossa semana anterior tenha corrido bem, espero que as vossas orientações para a semana vos tenham ajudado de alguma forma e que esta vos possa ajudar também. Então vamos lá começar estas previsões, orientações, leitura energética para a nossa semana, para podermos saber o que é que nos espera, o que é que podemos fazer, se devemos avançar, parar. Então, vamos lá, preparados? Carneiro. A vossa carta esta semana é o 4 de espadas, carta do tarô, e que nos diz que é um momento em que tudo parece estar parado e que devemos então tirar este tempo para nós próprios parar um bocadinho e poder analisar e avaliar o que nos rodeia, o que é que nós queremos realmente fazer, que decisões e atitudes tomar, mas esta ilusão de parado é só mesmo uma ilusão, porque o vosso obstáculo do baralho cigano é a estrela. E a estrela, neste caso, como obstáculo, diz-vos que vocês muitas das vezes não conseguem ver ou acreditar que essas coisas que vocês estão a trabalhar, a tentar alcançar, que elas estão a acontecer, só que às vezes acontecem em plano de fundo e nós nem sempre conseguimos ver tudo. O que é que eu quero dizer com isto? Imaginemos que vocês estão a começar um negócio novo e que têm estado a divulgar e que nada parece estar a acontecer. Então vocês sentem que estão parados, estagnados, sem sucesso. Mas a verdade é, como nós não conseguimos ver o que está a acontecer nos bastidores, muito possivelmente todos esses contactos que têm estado a fazer estão aí prontinhos para, de um momento para o outro, começar a aparecer, a fazer, a fluir. Portanto, o que esta leitura nos diz esta semana é: permitam este tempo de parecer que está tudo estagnado, porque nos bastidores as coisas estão a acontecer. Mesmo que estejamos a falar de uma relação em que parece que as coisas não estão a andar, que não está a haver reciprocidade, mas em plano de fundo é porque nós não conseguimos ver o que está para lá. A carta do oráculo desta semana, como vosso conselho, é Luz Divina. E esta carta vem reforçar tudo aquilo que eu estive a dizer-vos, que é, nós muitas das vezes é como aquela luzinha ao fundo do túnel. Nós estamos no túnel, estamos a ver tudo escuro e não estamos a ver que lá ao fundo já existe uma luz. Só temos que continuar a caminhar e perceber que essa luz é para nós, é para chegarmos lá e conseguirmos ser iluminados por ela. Seja qual for, volto a repetir e a relembrar, seja qual for a questão que vocês estão a atravessar neste momento e no período para esta. Touro, a vossa mensagem do tarô para esta semana é o Imperador. E o Imperador fala-vos que vocês estruturam muito as coisas, que vocês às vezes apegam-se e agarram-se muito a certas ideias e a certas coisas que têm que ser daquela forma, e tanto que por isso o vosso obstáculo pelo baralho cigano é a chave. Esta mensagem traz-nos a informação de que nós nem sempre vamos conseguir, nem podemos controlar tudo e planear tudo até ao milímetro. Vocês já estão a parecer aqui um bocadinho virgens, não me levem a mal, virgens. Mas a verdade é esta, a semana de Touro vai-nos mostrar que por muito que nós queiramos controlar, ter a certeza, fazer a planificaçãozinha toda, seja do que for, nós nem sempre conseguimos ter esse controle. E não nos podemos apegar a essas nossas ideias de forma tão fincada, porque depois a desilusão face à realidade vai ser maior. Mas com isto não quer dizer que vocês vão ter uma semana má. Pede-vos apenas que abram um bocadinho mais a vossa mente, que não se firmem tanto neste tipo de ideologia, que é aquilo que vocês querem exatamente como vocês planearam, e tanto que o vosso conselho do oráculo é libertação. E esta libertação fala-nos em deixar-nos para trás, tal e qual como estas florzinhas vão voando para trás na carta, que é: vamos nos libertar destes preconceitos, destas ideias pré-concebidas de que tudo tem que correr daquela forma, senão já vai correr errado. Portanto, seja qual for a situação que vão passar esta semana, relembrem-se disto. Desapeguem-se das vossas ideias fixas, desapeguem-se dos planos feitos à vírgula e ao milímetro, porque as coisas muitas das vezes não acontecem como nós queremos, mas acontecem como são o melhor para nós, se nós permitirmos que elas aconteçam. Gêmeos,
A vossa carta do tarot desta semana é o 6 de paus. E o 6 de paus é uma carta bem boa que vocês vão gostar de ouvir, que fala-nos em vitórias, conquistas alcançadas e realização. O que é que esta carta nos diz? Que não só aquilo que têm estado a fazer está a dar frutos, como esta semana vão poder começar a ver concretamente os resultados desses frutos e a perceber que estão a ir no caminho certo e a perceber que as coisas estão a acontecer à vossa volta. O vosso obstáculo do baralho cigano são as estrelas. E nesta leitura, muito honestamente, eu considero que esta carta vos diz apenas que este é um momento de conquistas terrenas, é um momento de conquistas vossas, de meter a mão na massa e perceber que eu amassei o pão, meti no forno e saiu efetivamente um pão. E não apenas de projetar e ver as coisas a virem até nós. Que acontece, mas esta não é uma semana nesse sentido. É sim uma energia de eu faço e sou reconhecido. Eu esforço-me e as coisas acontecem. Eu caminho e o caminho abre-se. A vossa mensagem do oráculo é limites. Ou seja, para que a vossa vitória seja plena, para que vocês consigam realmente encontrar este vosso ponto de realização, vocês têm que estabelecer limites para vocês e para quem vos rodeia. Porque muitas das vezes o nosso problema e isto pode soar um bocadinho duro, mas o nosso problema de não conseguirmos ser mais rápidos, de alcançar certos objetivos que propomos a nós próprios, é porque nos deixamos dispersar pelo outro, pela situação do outro, por chegarmos a todo lado, porque às vezes realmente não conseguimos colocar estes limites. Então, é um conselho muito sábio, muito importante, vamos colocar alguns limites para conseguirmos alcançar esta vitória que tanto desejamos e queremos, não é, gêmeos? Caranguejos, a vossa mensagem do tarot para esta semana é o 7 de espadas. E o 7 de espadas pede-nos algum cuidado, alguma atenção com negociações, encontros, conversas em que temos de confiar em alguém. Pede-nos efetivamente para prestarmos atenção ao que está à nossa volta, para não enganarmos ou não sermos enganados. Tendo em conta principalmente que o vosso obstáculo do baralho cigano é a carta do homem. Ora, com isto eu não quero dizer que um homem vos vai enganar, mas se estiverem para fechar algum negócio, se estiverem para começar um novo emprego, a fazer alguma venda, a alugar uma casa, seja o que for, prestem atenção se está tudo em conformidade e se não poderão haver aí enganos nas burocracias, se realmente não haverá alguém que possa estar a tentar tirar proveito de vocês e da vossa situação. O conselho do oráculo para esta semana é graça. Eu encaro esta carta olhando assim para a imagem serena desta senhora, que é uma mensagem para dizer: basta ouvirem a vossa intuição, basta seguirem aquilo que vocês sentem para então realmente não serem enganados ou inadvertidamente, vamos acreditar que sim, não estarem a tentar enganar ninguém. Portanto, nesta semana não vejo aqui nenhuma coisa efetivamente negativa, vejo sim. Prestem atenção que se estiverem para realizar algum tipo de contrato, possam haver alguns enganos. Mas se usarem a vossa intuição, se sabendo esta informação, prestarem essa atenção e tiverem cuidado, este problema está resolvido e não vão ser enganados. Ok, caranguejos? Leão, a mensagem do tarot para vocês esta semana é o valete de espadas. E o valete de espadas aqui nesta leitura representa a necessidade, a vontade de mudança, de avançar num novo caminho e numa nova direção. Agora que já saímos daquela enclausura da semana passada, espero que tenham conseguido aproveitar esse momento para se conhecerem melhor a vocês mesmos. Esta carta agora fala-nos em chegou então o tempo de pormos as perninhas ao caminho, mas não num sentido literal. Vamos abrir a mente para novas ideias, vamos abrir a nossa criatividade, vamos abrir novos planos, novas formas de encarar as coisas e é o que esta carta nos pede. Como obstáculo do baralho cigano, temos então a chave. E a chave significa que, tendo em conta que estamos num momento então de abertura e de novas ideias, significa que estas ideias precisam de ganhar estrutura e precisam de criar raízes.
Não vamos querer que a chave venha e tenha uma ideia hoje e tudo está em aberto amanhã. Eu já sei que o Sol do Leão é eu quero agora, eu vou fazer acontecer agora. Mas esta carta, como obstáculo, diz que vai ter que ser estruturado e vai indo aos pouquinhos. Não é meter a chave à porta e abrir a porta, não. É uma porta grande com muitas fechaduras e então vamos abrindo uma fechadura de cada vez, ok? Mas não desmoralizem porque estão no bom caminho e estão efetivamente a abrir essas fechaduras. Tanto que o conselho do oráculo para vocês é exatamente criatividade. Ou seja, estamos num momento de novas ideias, de abrir a mente, de começar a explorar novos caminhos. O conselho é mesmo termos criatividade. E como obstáculo-chave diz-nos, ok, se experimentarmos esta chave nesta fechadura à primeira e ela não funcionar, não tem problema nenhum. Vamos pensar de novo, usar a nossa criatividade e experimentar outra chave para abrir essa fechadura. Volto a relembrar que seja no que for que vocês estejam a passar esta semana. Isto aplica-se a qualquer situação da vossa vida que sintam que isto está a acontecer, que estão a começar a ter novas ideias, a ver as coisas de outra forma, mas que à primeira vista não estão a abrir logo a porta. Já sabem, vão abrir sim e as coisas estão a acontecer sim. Portanto, estão no bom caminho esta semana. Virgem. Eu não sei que acordo é que os virginianos e os leoninos têm, mas já é a segunda ou terceira semana que sai a mesma carta do tarot para ambos os signos. Bom, mas, claro, como o conjunto é diferente, as interpretações também vão ser um bocadinho diferentes. Neste caso, eu mantenho a mesma ideia. Os virginianos estão também a começar a ter novas ideias, a formar novos planos, a decidir novos caminhos por onde andar. Mas o seu obstáculo é mesmo a carta dos caminhos. Ou seja, virgens, vocês estão a ter novas ideias ou estão a querer formar novas ideias, a querer abrir a vossa mente para novas situações acontecerem, mas é como se ficassem depois ali no meio da encruzilhada. Não sabem se vão para a esquerda, se vão para a direita, se faz sentido, se não faz sentido. E então é como se fossem tendo as ideias, mas elas acabam por não florescer porque morrem na praia um bocadinho. Então qual é o conselho do oráculo para vocês esta semana? É transformação. Ou seja, não tenham medo da mudança, que este é o maior problema que vejo com vocês esta semana, que é, têm vontade, sentem necessidade de novos pensamentos, novos caminhos que se vão abrindo, mas têm medo da mudança e têm medo do que é que essa mudança vos pode trazer. Como a carta é tão positiva da transformação, ela diz mesmo que não tenham medo da transformação. Ela acontece, mas a grande maioria das vezes é para nosso melhor. Portanto, virgens, não tenham medo de arriscar e de avançar em novos projetos, ok? Sejam, mais uma vez, eles quais forem. Esta transformação vai acontecer quer vocês concordem ou não. Agora, querem ter algum controle sobre esta situação? Então, permitam-se escolher o caminho ou um ou outro. Depois, não tenham medo, porque se começarem a ir pelo caminho da esquerda, em qualquer momento vocês podem ou voltar atrás ou encontrar um atalho e ir para o da direita. Quando vocês têm que escolher um caminho, não quer dizer que vai ser esse caminho definitivo para sempre. Daí falarmos em transformação. Por isso, não tenham então medo de dar aquele passinho em frente e começarem efetivamente no caminho. Balança. A vossa carta do tarot para esta semana é o pendurado. Ao contrário de muitos outros tarôs, esta carta não está efetivamente com uma pessoa pendurada, mas fala-nos no mesmo conceito de o pendurado. E o pendurado fala-nos no quê? Fala-nos na necessidade de invertermos a nossa perspectiva, de vermos as coisas por outro ponto de vista, por nos permitirmos ver vários pontos da mesma situação. Aqui não nos fala em tomada de decisões ou em escolhas, mas sim apenas um maior conhecimento para então se tomar, caso seja necessário, uma decisão informada. Portanto, o pendurado aqui está-nos a dizer, permite ver as coisas de vários ângulos e não apenas de um, ou o teu fechado ou aquele que te foi dado apenas. É aquilo que se costuma dizer. Cada história tem 3 lados. O de uma pessoa, o da outra pessoa e a verdade.
que muitas vezes reúne esses dois pontos. O vosso obstáculo do baralho cigano é o barco. E o barco que nos fala em mudanças, que nos fala em viagens, diz-nos sim que realmente não vai acontecer. Não há nada neste momento que esteja para mudar. Porquê? Porque vocês estão a trabalhar nessa vossa inversão de perspectiva e em ver as coisas de outro ponto de vista. Portanto, é um tempo, diria eu, de deixar apenas as coisas acontecerem e fluírem, tendo a noção de que qualquer situação que eu esteja a viver neste momento, eu vou ter que parar e olhar para ela de vários ângulos. Mesmo que isso me pareça estranho ou que me faça alguma confusão, convém sempre tentar me colocar no outro lugar, no outro papel, para poder ter uma noção muito mais abrangente do que é que realmente está a acontecer. Mas sem pressas, porque não temos que ir a lugar nenhum, porque aqui este barco diz-nos mesmo que não é momento de irmos a lugar nenhum. A vossa mensagem do oráculo, o vosso conselho é conexão divina. Ora, extremamente apropriado com a carta do pendurado, porque muitas das vezes esta conexão divina, principalmente para quem não é espiritual ou religioso, não faz grande sentido. Faz, porque a conexão divina é o quê? É conectar-nos ao nosso divino interior. Portanto, temos aqui esta senhora, ela está sozinha, ela não está numa igreja, ela não está a rezar, ela não está a meditar, ela está em conexão com ela mesma, a sentir a sua luz interior. Então, o que é que este pendurado nos diz? Que quando muitas das vezes conseguimos inverter a nossa posição e a nossa forma de olhar para o mundo, estamos também a conseguir inverter a forma como olhamos para nós mesmos e como é que lidamos connosco próprios. Portanto, este é o vosso conselho desta semana, Balança. Não tenham pressa ou não estejam desanimados por não estarem a ir a lugar nenhum, mas aproveitem sim para se ligarem e reconectarem com vocês próprios e poderem então ver as situações à vossa volta com outros e novos olhos. Escorpião, a vossa mensagem do tarot para esta semana é o Cavaleiro de Copas. E o Cavaleiro de Copas, principalmente olhando aqui para este senhor, a quem deram o nome neste baralho de O Sonhador, é mesmo o permitirmos-nos sonhar, o permitirmos-nos tirar um bocadinho os pés do chão e avançar. Até porque o vosso obstáculo do baralho cigano é a âncora. Então a pergunta que devem fazer a vocês mesmos, escorpiões, é: o que é que vos tem estado aí a puxar para baixo, principalmente no campo emocional? O que é que vocês estão aí a precisar de libertar para poderem realmente sonhar mais alto e avançar em frente? Não se esqueçam que muitas das vezes nós às vezes guardamos mágoas ou ressentimentos, situações que já aconteceram e por não nos libertarmos delas, elas vão funcionar como uma âncora que depois não nos dá espaço para permitirmos que boas e novas situações entrem e cheguem até nós. Não sinto que seja tão drástico este o caso, mas sinto sim que vocês às vezes, e muito possivelmente é o que esta semana está a acontecer, têm um bocadinho de medo de se permitir, de se deixar um bocadinho ir na onda. Ainda para mais, copas representa a água e fala-nos aqui muito deste deixar ir na onda. Vamos ver no que é que isto dá, sem que esta âncora esteja aqui a puxar-nos para baixo. E o vosso conselho do oráculo é compreensão. Compreensão de quê? De vocês mesmos. É permitir que realmente as coisas fluam para vocês atravessarem esta pontezinha e reencontrarem-se com vocês mesmos e perceber que estavam-se a privar por autorrecriação de coisas muito melhores que estão aí, mesmo à vossa espera. Então, este é o meu recado, é a minha mensagem para vocês, escorpiões, esta semana. Libertem-se, deixem fluir e não se agarrem quais ancorazinhas a coisas que já não vos interessam, que já não vos servem, que já não fazem falta nenhuma, e vão perceber que do outro lado a pessoa que está à vossa espera, o vosso outro lado, vai ser muito mais aberto e muito mais receptivo a quem vocês realmente querem ser. Sagitário, a vossa mensagem do tarot para esta semana é o 7 de ouros. O 7 de ouros fala-nos que a nossa vida está a prosperar e está a atrair abundância. Só que o vosso obstáculo do baralho cigano é a montanha. Então o que é que eu diria com esta leitura? Eu diria que a abundância está a começar a crescer à vossa volta, a prosperidade está a começar a surgir à vossa volta, mas vocês ainda não a conseguem ver. Porquê? Porque
colocaram possivelmente, eu não diria expectativas, mas metas tão altas, metas tão exigentes para vocês próprios, que as pequenas conquistas que estão a suceder, vocês não as conseguem ver ou não lhes estão a dar o devido valor. Então, o que é que eu sugiro que façam esta semana? Parem, não parem de fazer o que estão a fazer, não, mas parem uns minutinhos, olhem à vossa volta e vejam tudo o que já conseguiram alcançar. Não olhem para o que ainda falta, não olhem para o cume da montanha, porque esse será o objetivo final, mas olhem para todos os passos da montanha que vocês já conseguiram transpor e que já conseguiram alcançar. E sejam gratos por aquilo que já têm, porque, Sagitários, a gratidão vai fazer com que ainda haja mais prosperidade e mais abundância na vossa vida. Mas têm que efetivamente reparar naquilo que está à vossa volta e naquilo que já alcançaram por vocês mesmos. Tanto que o conselho do oráculo para vocês é nutrir. Ou seja, não queiram estar sempre a criar mais e mais e mais e mais. Não, criem ou recebam aquilo que já criaram e nutram-no um pouco. Porque só assim é que as coisas vão efetivamente crescer ainda mais e serem mais proveitosas para vocês. Isto não é apenas em prosperidade ou abundância financeira ou material. É também nos vossos relacionamentos. Vocês às vezes queriam ser tão perfeitos, tão dedicados, tão aquela coisa toda, que não percebem que aquilo que já têm é maravilhoso. Só têm que aprender a nutrir cada pequena vitória da vossa vida. Não se esqueçam disso. Capricórnio, a vossa mensagem do tarot para esta semana é o Cavaleiro de Copas e o vosso obstáculo é a âncora. Portanto, vocês podem se juntar ali aos amigos escorpiões porque a vossa energia está muito semelhante esta semana. E então, o que é que esta energia nos diz? Nos diz, mais uma vez, para vocês permitirem abrir o vosso coração e permitirem libertar-se dessa âncora que vos prende. Eu aqui, no vosso caso, Capricórnio, eu sinto mais, não exatamente igual a Escorpião, eu sinto mais que vocês realmente às vezes têm medo de sentir. Têm medo de se permitir sentir da maneira intensa como sentem. E então isso acaba por ser uma âncora para vocês, porque vocês não dão asas ao vosso sentimento e à maneira como veem as coisas. Porquê? Porque muitas das vezes vos chamam aquela pessoa de cabeça no ar, aquela pessoa que cria castelos na areia. E então, para contrariarem um bocadinho isso, fecham-se e não permitem que os vossos sentimentos vos levem na direção certa. Então, qual é o conselho do oráculo para vocês esta semana? Intuição na prática. Ou seja, a vossa intuição está diretamente ligada aos vossos sentimentos. Se pararem de se reprimir e se permitirem entender e analisar a forma como se estão a sentir, a vossa intuição vai-vos guiar na direção certa, no caminho certo, nas decisões certas. Só têm que permitir. Libertem-se desta âncora. Libertem-se. Não permitam. Porque depois o que é que acontece? Quando esta âncora vos prende, vocês deixam de sentir. Não. Mas o vosso sentimento vai ficar deturpado. E então cria-se ali uma dualidade que depois já não sabem se estão a sentir da maneira correta ou da maneira errada. Por isso, libertem-se desta âncora e permitam-se sentir exatamente como vocês são, exatamente como vocês sentem, para que a vossa intuição fique mais aflorada e tomem as decisões certas. Portanto, eu não diria que esta semana é uma semana de atraso, mas sim uma semana de avanço. É uma semana de que, ainda por mais, saiu-vos o Cavaleiro de Copas. O Cavaleiro de Copas é aquele que vai fazer acontecer, é aquele que vai pegar na espada e lá vamos nós. Portanto, Capricórnios, permitam-se. É só isto, ok? E vão perceber que estão mesmo no caminho certo. Aquário, a vossa mensagem para esta semana é o 10 de ouros. E o 10 de ouros, em termos financeiros, é uma das melhores cartas que nos podem sair. Fala-nos mesmo da realização, de completar, de atingir aquilo que nós queremos e precisamos em termos financeiros ou em termos de conforto físico. Fala-nos muito aqui no nosso lar, naquela sensação de estar em casa, de pertencer, de saber que as nossas necessidades
são supridas, que nada nos falta e aquela sensação de bem-estar inerente ao regressar a casa. O vosso obstáculo para esta semana é a cegonha e ainda me reforça mais esta ideia de que é a altura de cuidar do ninho. O aquário, por natureza, acaba por ser assim um pouco solto e desprendido, mas esta semana a sensação vai ser de necessidade de cuidar do nosso ninho, de nos dedicarmos àquele espaço que consideramos a nossa casa e o nosso cantinho para repor energias, descansar, portanto, e vão perceber que faz falta, que às vezes não é só andarmos a esvoaçar por aí, que faz falta vir para casa, estar em casa, sentir em casa. Quando eu digo isto, não é exatamente a nossa casa, é o sentimento que temos dessa sensação de casa, ok? Portanto, se estiverem numa relação e esta for a questão que se colocam, sim, é dedicar mais tempo àquela pessoa, percebendo que ela vos faz sentir em casa. Se for no vosso trabalho, idem aspas. Mas acima de tudo, na parte financeira, traz-nos aqui uma boa notícia de grande conforto e boas notícias finalmente concretizadas em termos financeiros. O vosso conselho do oráculo para esta semana é o amor divino. É então praticar, em vez de praticar tanto o desapego está certo, não é isto que eu quero dizer, é no sentido de serem pessoas completamente desprendidas, praticarem este amor por vocês e pelo próximo. Porquê? O que é que isto vos vai trazer? Isto parece que às vezes andamos sempre aqui um bocadinho confusos, que temos que ter sempre uma luta, um benefício, uma guerrilha qualquer. Não, esta semana, Aquários, é para vocês aproveitarem aquilo que têm e perceberem o quão felizes são e perceberem que quanto mais se dedicarem a estas coisas boas para vocês, que vos fazem bem, que vos fazem sentir bem, vocês vão crescer muito mais enquanto pessoas e enquanto seres abundantes. Peixes, a vossa carta do tarot para esta semana é a carta da Lua. E a carta da Lua diz-nos, vocês que já são seres intuitivos por natureza, que está na hora de pôr essa intuição em prática, que está na hora de começar a perceber que essas sensações, essas ideias, esses pressentimentos que vocês têm são reais, que são para ser aplicados e que fazem todo o sentido na vossa vida. Tanto que o vosso obstáculo é, eu não sei o que é que se passa esta semana, mas a âncora está a sair muitas vezes. O vosso caso é que às vezes não se permitem explorar este vosso lado mais oculto e trabalhar a vossa lua porque poderão ter ou crenças ou dúvidas sobre vocês mesmos que então vos retêm e vos puxam para baixo. Porque há sempre, quase todos nós temos um bocadinho aquela sensação de eu até sou intuitiva, até tenho assim algumas sensações, mas não tenho a certeza, então não confio a 100%. E esta leitura para esta semana diz-vos, confiem. Aquilo que vocês estão a ver, aquilo que vocês estão a sentir, aquilo que vos está a ser transmitido, é real, é mesmo assim. Então, não se ancorem, não usem desculpas para não seguir esta vossa intuição e aproveitem mesmo este momento porque é como se o universo vos estivesse a dizer que este é um momento de abertura para explorarem ainda mais esse vosso lado sensitivo, esse vosso lado intuitivo, mesmo para quem não está nada ligado a estas artes. Peixes, se tu não tens nenhuma ligação espiritual, energética, terapêutica, religiosa, esta mensagem aplica-se a ti na mesma. Significa que a tua visão das coisas acaba por ser a mais correta, mas nem sempre confias que estás realmente a ver as coisas da melhor maneira. E esta semana então é a semana em que vocês vão perceber que sim, que está mesmo a funcionar desta maneira e que vocês estão a ver as coisas da forma certa. Tanto que o vosso conselho do oráculo para esta semana é the big picture. É conseguirem ver tudo mais além do que os nossos olhos apenas veem. Nós às vezes vemos um problema e estamos tão focados naquele ponto do problema que deixamos de conseguir ver o resto da situação e que outras soluções se apresentam. E o que esta semana vos querem mostrar é que vocês têm essa capacidade de ver o cenário em grande, mesmo que só vos esteja a ser dado uma pontinha do iceberg. Vocês conseguem conseguir perceber e ver mais além do que aquilo que vos é mostrado. Portanto, não tenham medo desta vossa sensação, desta vossa intuição, porque ela está certa.
Obrigado mais uma vez por terem insistido. Espero que tenham gostado, espero que estas orientações vos sejam úteis para a semana que vai entrar. Espero que nos acompanhem e que continuem a gostar do trabalho da Clareira da Magia. E já sabem, é muito importante para o canal se vocês subscreverem, se gostarem do vídeo e, acima de tudo, partilharem com quem acha que precisa e que pode também gostar destas informações. Por isso, vemo-nos para a próxima semana com mais uma orientação do horóscopo. E até lá, não percam mais alguns vídeos sobre conhecimentos espirituais e energéticos que eu vou publicando ao longo da semana. Obrigada!